Galera, se eu passar aqui para vocês, graça e paz, né, antes de mais nada, o quanto, quando vocês verem essas pessoas que ficam futurizando o apocalipse, sabe? Futurizando o apocalipse, esses tipos de pessoas, religioso, as religiões, principalmente as religiões, tenta sempre futurizar o apocalipse, justamente para te manter preso a seus dogmas, por medo, pavor, pânico. Esse é o interesse deles. E aí os religiosos, por falta de compreensão e a mente ser aclarada por Cristo, ficam aí futurizando também, né? Usando palavras isoladas, ou texto mesmo isolado, né? O texto não, na realidade um versículo isolado, para fomentar suas sandices, né? Vamos ler aquela passagem de Mateus 24 até o 32, né? Vamos ler lá. Você vê que não tem como esses homens mentir, sabe? Porque tá tudo aliado, tá tudo alinhado em um só raciocínio e pensamento. Tá tudo alinhado. Vocês podem ver. Diz assim, Mateus 24, versículo 1. Vai falar assim, ó: Tendo saído Jesus do templo, ia se retirando. Quando se aproximaram dele os seus discípulos e mostraram as construções do templo, né? Todo mundo conhece essa passagem aí, eles saindo ali do templo, né? E mostrando os monumentos, né? Aquele monumento todo construído, né? Mostrando para Jesus, falando bem do templo ali, né? Aí Jesus diz assim, ele porém lhes disse: Não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Então Jesus já está adiantando ali para eles que o templo, que era o coração dos judeus, que era para os judeus, lógico, era a aliança. O dia que um templo fosse derrubado, quer dizer que tudo aquilo ali acabou para eles. O mundo deles acabou. Então Jesus já está dando um tapa ali. Jesus está falando, ó, o mundo vai se acabar. O mundo, qual mundo? O cosmos? Não. O mundo de Israel. Aquele período, aquela geração, né? Vamos continuar lendo que você vai ver que Jesus está apontando para aquela geração, para aquele tempo. Então para eles seria o fim de tudo. Porque o templo representava a aliança com eles, né? Era tudo para os judeus o templo. Aí, vamos continuar lendo. Diz assim, no 3, versículo 3. No Monte das Oliveiras, você vê, os discípulos ficaram tão encucados com aquilo para eles era tão desesperador, que no Monte das Oliveiras estava Jesus assentado quando aproximou dele os discípulos. E em particular lhe pediram: Dize-nos, quando sucederão essas coisas? Que coisas? A derrubada do templo, né? A derrubada do templo. E unida à derrubada do templo, ele sabe que tudo ali para ele seria o fim. E aí ele junta tudo uma coisa uma na outra. Está tudo ligado. A derrubada do templo, né? A derrubada do templo. E que sinal haverá da tua vinda? Tá vendo? A derrubada do templo, o sinal da sua vinda e a consumação do século. Ou seja, estava tudo aliado à consumação do século, a derrubada do templo e a vinda de Cristo. Então eles juntam uma coisa, tudo unido um ao outro, né? E aí vai continuar dizendo: Vede que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Naquele período houve muito disso, né? Antes da vinda, muitos se levantou ali como falsos profetas, né? Falando que era o Cristo, ele ali, ele aqui, né? E certamente ouvireis falar sobre guerra e rumores de guerra. Vede que não vos engane, que não vos assusteis, pois é necessário assim aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto,
Se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremoto em vários lugares. Porém tudo isso é o princípio das dores, né? É o princípio das dores. Então sereis atribulado e vos matarão. Sereis odiado de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de ser escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, se enganarão a muitos, né? Naquele período que a gente estava falando, que ali se levantou muito naquele tempo. E por multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de todos, de quase todos, né? Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Salvo do quê? De uma tribulação que está sendo falado aí. E será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Então, ou seja, as religiões de falar não, que o evangelho tem que ser pregado a todas as nações. Ora, então Paulo mentiu, porque Paulo já vai falar que o evangelho foi pregado a todos. Paulo diz isso, Paulo afirma que o evangelho já foi pregado a todos. Foi por isso que, como essa palavra diz, né, que será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Então houve o fim. Por quê? O evangelho foi pregado a todas as nações naquele período. O próprio Paulo testifica isso, né? Então Paulo mentiu. Se o Apocalipse não aconteceu, o fim de todas as coisas para aquele povo não aconteceu, Paulo é um mentiroso. E essa palavra também é mentirosa. Então os que estiverem na Judéia, olha onde é o epicentro do Apocalipse. Os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Eles querem futurizar. Está escrito aí Brasil, Estados Unidos, né? Não está. África, não está falando. Está falando os que estiverem na Judéia. Era o epicentro do Apocalipse, onde iria acontecer. Quem estiver sobreirado, não desça para tirar da casa coisa alguma. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar sua capa, né? Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Por que falou que ai das que estiverem grávidas e que amamentarem naqueles dias? Veja que aponta para eles. Por quê? O próprio versículo lá diz assim, ó. Ora, porque os gentios não tinham lei, então os gentios não guardavam sábado. Correto? Os gentios não guardavam sábado. Quem é que guardava o sábado? Que não podia andar muitos quilômetros da sua casa no dia de sábado. Nem podia fazer coisa alguma de serviço no dia de sábado. Não eram os praticantes da lei mosaica? Então por isso que o versículo 20 vai dizer assim: orai para que a vossa fuga, aqueles que estejam fugindo da Judéia, saindo do epicentro do Apocalipse, não se dê no inverno e nem no sábado. Por que no sábado nem no sábado? Porque eles guardavam o sábado. Então tudo aponta para eles. O epicentro do Apocalipse foi para Israel, né? Então, ou seja, eles querem tirar tudo isso aqui do contexto para fomentar suas sandices. Porque nesse tempo haverá tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem jamais haverá. Ou seja, isso aqui está apontando para Israel, tá? Porque dentro de Israel nunca houve e nunca teve tribulação quanto foi no Apocalipse. Porque tem uma passagem em Deuteronômio, não lembro agora, Deuteronômio 1, não lembro agora, mas diz que nesse período as mulheres comeriam até seus próprios filhos que estavam sendo gerados em sua barriga, seu ventre, né? Estavam sendo gerados, elas se alimentavam até disso, porque aquele foi o período de tribulação, né? Dias de vingança, o próprio Jesus diz que seria dias de vingança, tribulação como nunca houve. Até as mulheres que iam gerar os filhos comiam seus filhos, e tão grande era o tormento. Em Deuteronômio fala isso.